aos Efésios, capítulo número 5. Está falhando esse microfone aqui, por favor. Quando os irmãos procuram manifestar a nossa alegria, né? A nossa irmã Fernanda, o irmão Dudu, não é? Uma das coisas, irmãos, que eu carrego comigo, não é? Às vezes o nosso discurso soa como se fosse uma hipocrisia, mas não é. O nosso prazer, irmãos, a alegria que o Senhor nos dá é quando a gente vê os nossos irmãos sendo abençoados. E eu tenho uma tranquilidade, uma serenidade muito grande, porque tem gente que gosta de segurar, né? Os crentes, né? Quer que se for, não pode ir embora, porque se for embora. Irmãos, a minha oração é que Deus abençoe a vida de cada um. E Deus pode abençoar aqui, como pode levar e abençoar em outro lugar. Mas sendo abençoado, a gente tem notícia, a gente se alegra, não é? De ver que Deus cuida, que Deus abençoa. É uma alegria muito grande. Quando a nossa irmã Fernanda entrou em contato, eu falei, gente, o prazer é meu, a alegria é nossa de ver os irmãos aqui, né? Ter a honra de apresentar essa criança. O nome do Senhor é glorificado, que Deus continue abençoando essa família, né? E sabe que vocês levaram um pedacinho do nosso coração, daqui a pouco a gente puxa de volta, né? Em oração aí, tá certo? Deus abençoe os irmãos. Efésios, irmãos, nós vamos ler capítulo 5, versículo 1 e 2, depois nós vamos pular para o versículo 14, ok? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora o versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Queridos, quando eu peguei esse texto para meditar, o tema que me veio à mente foi a felicidade ao nosso alcance. Recentemente eu assisti um vídeo de uma entrevista. Eu não vou mencionar muito, porque de repente os irmãos vão procurar lá, não é? A entrevista é boa. Infelizmente o camarada usa algumas palavras assim, em tantos lugares, né? Mas é um camarada muito inteligente. E ele fala sobre felicidade. E ele, como filósofo, não é? Ele aborda a questão dizendo o seguinte: felicidade é quando você está vivendo um momento que você não quer que acabe. Você não quer que pare. Então, nesse momento, você está sendo feliz. E é muito interessante o discurso dele, ele é inteligentíssimo, né? Eu concordei com algumas coisas, outras coisas não é? Mas a visão humana faz sentido.
Porque o que é que as pessoas procuram, se não momentos em que ela esteja feliz e que ela possa esticar isso ao máximo possível? É isso que a gente faz, conscientemente e às vezes inconscientemente, isso é fato, não é? Às vezes tem aquela expectativa, né? Se é uma festa, você está correndo com tudo, que você quer que saia tudo bom. Então, enquanto tudo está acontecendo ali, você está feliz, você vê o rosto das pessoas felizes, você está satisfeito. É aquele momento ali, e daqui a pouquinho acaba, você diz assim: ufa, acabou. Mas quando a gente conhece Deus, é diferente. Porque na realidade, irmãos, Deus nos dá a receita para sermos felizes. É lógico que vamos entender uma coisa: a vida da gente, ela é feita de momentos, e existem momentos em que vamos nos abater, sim, e existem momentos que vamos estar alegres, sim. Mas a felicidade, ela pode ser algo sentido no coração, apesar das circunstâncias. E você vai entender porque Paulo trabalha essa questão aqui, e a gente vai perceber algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, Paulo começa no versículo 1 e 2, falar de ser imitador de Deus. Em outro lugar ele fala de ser imitador de Cristo. Em outro lugar ele fala: serem pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus fala que quem ama vai ser obediente a Ele, quem ama guardará a sua palavra. A referência que Paulo usa de imitar a Deus é que Deus, ele anda em amor, que Deus é amor. A existência, a autoexistência divina está repleta e transbordante de amor, a tal ponto que Ele nos ama, não pelo que fazemos, graças a Deus, porque se fosse pelo que fazemos, estava todo mundo aqui, ó, na rua da amargura. Mas Deus nos ama por quem somos, e esse andar em amor é algo que podemos viver. Na realidade não andamos em amor porque queremos andar com o nosso amor. E quando Paulo fala de ser imitador de Deus, é para que nós venhamos a pegar o amor de Deus, que excede toda a compreensão, permitir que transborde na nossa alma, para que a gente viva e ande em amor. E quando chega no versículo 2 e no versículo 3, e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou, se mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, mas a prostituição e toda sorte de impureza, nem ainda se nomeia que vai. Ou seja, Paulo está dando uma receita importante aqui. Preste atenção. Eu e você não fomos feitos para pecar. A nossa natureza não foi criada para viver em pecado. O pecado assola a nossa alma mais do que você imagina. Ela fere o teu coração, ela destrói a tua essência. O pecado corrói o ser humano, e Deus sabe disso. É por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para nos resgatar para o reino do Filho do seu amor, para que venhamos a andar em novidade de vida, para não andar nas concupiscências, nos desejos que outrora alimentavam a nossa alma, porque, irmãos, o pecado é um veneno. Às vezes a gente olha assim: eu estou triste por causa disso, eu estou abatido por causa disso. Quando você vai olhar, é o pecado que tem assolado a tua vida.
Não fomos feitos para muitas coisas que nós vivemos em consequência do pecado. Não fomos feitos para a ira, para a amargura, para o ódio, para o rancor. Não fomos feitos para a tristeza. Imagina se Deus ia criar um ser preparado para todo esse mal na essência. Não, Deus fez um homem perfeito, livre de toda concupiscência, livre de toda maldade, em santidade. Quando Adão e Eva optaram por desobedecer a Deus, por querer saber sobre o bem e o mal, achar que seriam igual a Deus, se corromperam e toda a raça foi corrompida. E agora nós vivemos tendo que lidar com coisas que assolam a alma, que assolam a nossa existência. E quando chega no versículo 14, tem um contexto que Paulo fala exatamente sobre evitar o pecado, evitar essa prática do mal. Quando chega no versículo 14, ele fala sobre despertar. Pelo que diz, desperta do que dormes. Paulo está chamando a atenção aqui para o problema do sono. E queridos, nós temos um problema em nossos dias hoje. Gente dormindo em tempo de crise. Me faz lembrar de uma pessoa totalmente sem noção nas Escrituras, que foi Jonas. Jonas foi uma dos personagens bíblicos que eu chamo de mais sem noção que eu já vi. Porque Deus manda ele ir para um lugar, Deus fala com ele. Não é assim, Deus não usou alguém para dizer, Deus não usou um profeta para profetizar para o profeta. Deus chegou e disse: ô Jonas, vai para a cidade de Nínive e vai pregar lá. Irmão, já pensou você ouvir Deus falar para você assim, ó, vai? Aí Jonas diz assim: aquele povo ruim do inferno, quero não, quero todo mundo morra, eu vou para Tarsis. E o camarada tem a pachorra de ir lá comprar passagem, como se, ó, ele está me vendo, irmão, se fosse um pastor, se fosse um rei que tivesse mandado o camarada, tudo bem, mas onde é que a pessoa está com a cabeça que dá para fugir daquilo que Deus mandou fazer? E ele vai, pega o navio para Tarsis, e é tão sem noção que ainda vai dormir. Irmão, não tem coisa pior do que a pessoa desobedecer e ainda sentir a tranquilidade para dormir. É engraçado, né? Tem muita gente fazendo isso hoje. Tem muita gente fazendo isso hoje. Deus manda, não faz. Aí quando é chamado e a tempestade está assolando, pastor, ora por mim, manda eu peço oração, pedido de oração, caixinha aqui, ó, fica até estufada, que toda semana manda lá, Jesus, a tempestade veio, você está perguntando por quê? Ah, o diabo está furioso. Não é o diabo não, irmão. É porque além de desobedecer, você está dormindo em tempo de crise. Os dias não são bons, são maus. Quando eu olho para a igreja, eu vejo cadeiras vazias. Eu vejo como isso é complicado. Eu não consigo entender isso. Como é que nós achamos que podemos ficar em casa numa noite fria, quando o diabo está cirandando, destruindo vidas? Eu não consigo entender como é que às vezes o meu emprego está por um gancho e eu fico em casa sossegado, porque hoje está muito frio e eu vou sentir frio se eu sair da porta para fora. Eu não consigo entender como é que durante a semana eu posso vir para a igreja, eu fico em casa porque também está frio e eu cheguei cansado, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Deixa vir a luta sobre a tua vida, que você levanta até de madrugada para orar.
Por que é que nós não adquirimos hábitos saudáveis para a nossa vida? Desperta tu que dormes. É tempo de despertar. E Paulo diz o seguinte: levanta dentre os mortos. Morto não tem movimento. Morto não tem vida. Mas Paulo falando: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Sabe por quê? Porque você está vivo, crente. Você está vivo. O problema é que você está parado, você está estagnado, e você quer que tudo fique, olha, não abale nada. Eu quero dizer para você que Deus vai abalar toda a estrutura para você sair do teu lugar, acordar, despertar e se mover. Os dias são maus. Faz-me lembrar do vale de ossos secos, quando Deus manda o profeta e diz: profetiza. É um bando de osso esparramado, e quando o profeta começa a profetizar, os ossos começam a juntar, não tem vida ali, o movimento é de Deus. E o profeta olha e vê os ossos se juntando, começa a ouvir o estalar deles se movendo, se juntando, e Deus diz: profetiza de novo. E o profeta profetiza de novo, e aí começa a surgir carne, começa a surgir nervos, e o corpo vai se refazendo, e Deus olha e diz: profetiza mais uma vez, e vem vida sobre aqueles ossos, sobre aquela carne. E o que se levantou foi um exército. Somos soldados para uma guerra, e ao fim dos tempos, e somos chamados a resgatar as vidas que estão perecendo sem Deus e sem salvação, caminhando a passos largos para o inferno. Eu quero dizer uma coisa muito dura para você nessa noite: teus parentes estão indo para o inferno porque você não fala de Jesus. Teus colegas de trabalho estão indo para o inferno porque você não fala de Jesus. Teus amigos, que Deus me livre de ter amigos como você, que sabe para onde estão indo, e você em nenhum momento diz: Jesus te ama. Porque as pessoas que eu amo não me importam com pessoas. E quando eu posso, eu falo. Porque quando você olha, a próxima vez que você olhar para alguém, próxima você olha nos olhos. Pode ser a última vez que você o veja, e talvez seja a última oportunidade de você dizer: Jesus te ama. Entrega o teu coração para Ele. É triste, é duro, mas é verdade. E Paulo diz o seguinte: Cristo ilumina, e Cristo te iluminará. O Cristo nos ilumina em momentos de trevas. O profeta Isaías diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Não precisamos andar nas trevas. Na verdade, quem procura as trevas é porque quer se esconder. Quem procura as trevas é porque não pode ser visto aquilo que deseja fazer. Não pode ser visto como se comporta, como anda. Mas quem tem consciência tranquila anda na luz. Não há por que se envergonhar, não tem por que se esconder, não há por que dizer nada em oculto, dizer nada no ouvido. Tudo pode ser dito à luz, porque você anda na luz. As pessoas veem quem é você, e Cristo ilumina a nossa vida. E aí Paulo vai adiante e fala sobre o modo de andar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Os necios se questionam: por que de tanta infelicidade? Sabe por quê? Paulo responde aos Romanos, capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus nos entregou um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores,
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E você acha que tem receita para uma pessoa dessa ser feliz? Não tem, irmão. Você desobedece seus pais e acha que pode ser feliz? Não pode. Você não tem palavra, acha que pode ser feliz? Não pode. Você não se relaciona bem com as pessoas e quer ser feliz? Não pode. O nécio não vai ser feliz nunca. Mas Paulo fala do sábio. Como os sábios, eles acertam, os seus acertos os levam por caminhos bons. Em Provérbios diz assim: a sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Irmão, se você, pela sabedoria de Deus, é livrado do mau caminho, como é que você vai ser infeliz no bom caminho? Eu acertei na vida, eu estou triste. Isso não existe. O que existe, irmãos, é que nós fazemos escolhas erradas, nós não andamos como sábios, não buscamos conhecer as Escrituras, começamos a cometer uma série de erros, de escolhas erradas na nossa vida, desde palavras, relacionamentos, atitudes, comportamentos, tudo o que fazemos, e depois nós queremos ser felizes com isso. E queremos culpar as circunstâncias, a situação. Deus é culpado, é o diabo que é culpado. Pare um pouquinho e veja o que você está fazendo. Pare de olhar para os outros. Pare de buscar a culpa dos outros. Eu sou infeliz por causa do meu pai, eu sou infeliz por causa da minha mãe, eu sou infeliz por causa da minha esposa. Eu vou ser infeliz por sua causa mesmo. Deus não tem culpa da sua falta de sabedoria, da sua falta de buscar a presença do Senhor, da sua falta de desejo de imitar a Deus em todas as coisas. Deus não tem culpa da tua dureza de coração. E quando vai adiante, aí ele fala sobre remir o tempo, porque os dias são maus. Remir significa aproveitar o tempo, administrar. E aqui eu preciso que você entenda uma coisa. Nós administramos o tempo. O tempo não é senhor da sua vida. E aqui eu preciso me dirigir aos jovens, aos adolescentes. Se você não viu, eu recomendo você assistir. É um vídeo curtinho do pastor Cláudio Duarte. Ele fala sobre Davi. E ele diz o seguinte, né? Samuel chega na casa de Jessé e vai para o almoço. E aí todos os filhos passam diante de Samuel. E Samuel diz assim: não está aqui, tem mais alguém? Ele diz: não, tem Davi. Onde é que Davi estava? Trabalhando. Era horário de almoço, era de dia, e os marmanjos tudo em casa, e o caçula estava trabalhando. E aí a gente aprende uma coisa importante. Você quer ter sucesso na vida acordando 11 horas, irmão? Você quer passar no vestibular sem estudar, crente? Ah, pastor, eu estou orando muito. Ora mais, muito mais. Passe a vida orando. Jejue também.
Porque não adianta essa coisa de Deus vai fazer por mim. Ele faz o que você não pode fazer. O que você pode fazer de levantar cedo e estudar é você, querido. Remir o tempo é você administrar o teu tempo. Não adianta você achar, está muito frio, eu vou dormir até as 11. Passe a vida dormindo até as 11, mas não reclame se você não chegar onde você gostaria. Você sabe que eu me recordo, eu tenho uma prima, é uma benção, né? Amo minha prima, chata, mas amo, né? Verdade, né? Ela não está aqui, graças a Deus eu posso falar, né? Mas eu tiro o chapéu para ela. Quando ela era adolescente, ela disse assim: eu quero fazer odontologia. E minha tia olhou para ela e disse assim: eu não tenho condição de pagar, não tem problema, eu vou fazer odontologia. Irmãos, a gente era criança, né? Com meus 10, 11 anos, né? Eu de vez em quando ia para o Rio de Janeiro, a gente se reunia e queria brincar, e ela falava assim: agora eu vou estudar. Eu ficava bravo, estudava, para um pouquinho, né? Eu preciso estudar. Pois abençoada, fez a sua faculdade de odontologia todinha, sem gastar R$1, porque ela passou na federal. Eu não tenho chance de fazer faculdade, porque eu sou pobre, porque eu não tenho condição. Estuda, crente. Estuda. Aprenda a correr atrás dos teus sonhos agora, para você colhê-los amanhã. Porque se você não plantar hoje, amanhã não tem o que colher. Não adianta eu achar que Deus vai abrir portas. Deus pode abrir portas, mas desde que você caminhe até ela. Remir o tempo é entender que Deus tem me dado tempo hoje. E o que é que eu tenho feito com Ele hoje? Aí você estranha. Quando um passa na faculdade, você encontra os seus colegas. E aí você vai encontrar um fazendo faculdade, o outro se formando, e você trabalhando na lojinha, né? Varrendo a calçada da lojinha que você trabalha, ganhando um salário mínimo. E você pergunta: cadê Deus? Deus esteve do teu lado o tempo todo, você que foi preguiçoso e não correu atrás dos teus sonhos. Desculpe, sinto muito. Pastor, eu não gosto de ouvir essas coisas, problema seu, que você fique com raiva de mim, mas mude de atitude, porque Deus tem coisa grande para você, basta você correr. Remir o tempo é entender que Deus tem dado tempo para você. Aproveite Ele hoje, usufrua do privilégio, levante cedo, estude, se dedique, você vai longe. Continue do mesmo jeito, seja preguiçoso, passe bastante tempo na frente do computador, fique mexendo no WhatsApp, converse bastante, mas não reclame quando o tempo passar e você olhar para trás que nada você plantou. Então não tem nada para colher. Remir o tempo e entender que eu sou o Senhor do tempo. E não parou para os jovens. Vai para a igreja que passa muito tempo na frente da TV, passa muito tempo ocioso dormindo, mas diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Deus sabe do teu tempo. Deus tem te dado Ele 24 horas igual a todo mundo. Então pare de olhar para o irmão que está sendo abençoado e questionar: Deus só abençoou aquele ali, aquela lá trocou de carro, aquele lá está no emprego bom e eu estou passando dificuldade. Vai orar, crente. Passe mais tempo orando. Está difícil para você, ore. Leia a Bíblia. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Vivemos murmurando.
A gente passa a vida reclamando que as coisas não são do jeito que a gente é porque a gente não faz aquilo que precisa. Deus não vai levantar cedo por você. Jesus chegou e disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é um Deus de trabalho. Você quer que Deus faça de você um crente ocioso? Vai trabalhar, vai estudar, crente. Os dias são maus, é para todo mundo, mas quem chega a um lugar é quem se coloca diante de Deus e faz a sua parte. Porque Deus não vai fazer a tua parte. Deus te capacita a fazer, mas fazer por você não. Toma uma palavra de Deus para você. Levanta cedo, estuda, seja o melhor da classe. Todos nós podemos, somos inteligentes, Deus nos fez pensantes. Talvez somos preguiçosos, acomodados, sossegados demais, achando que a gente pode levar as coisas de qualquer jeito. Leve de qualquer jeito, mas não reclame se você não chegar onde poderia. Paulo continua, e ele fala sobre entender a vontade de Deus. Vou correr para nós terminarmos logo. Como entender? Pastor, o senhor chegou no ponto-chave. Como é que faz para entender a vontade de Deus? Que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei se o Senhor quer que eu seja um engenheiro, um advogado, quem sabe um pastor. Eu não sei. Senhor, eu vou me casar com a fulana, com a Maria, com a Joaquina, com a Benedita. Senhor, mostra para mim se é com o Joãozinho. Senhor! E a gente quer uma receita, Agora está tudo da internet, agora todo mundo virou cozinheiro, lá no Face, lá como fazer, Agora todo mundo está ficando expert na cozinha, Eu já olhei lá e eu já sou mais esperto. Eu chego e mostro para Simone, é isso aqui, faz aí. Que eu na cozinha não sou bom para provar, para fazer não sou não. Mas olha só, Pedro diz uma coisa aqui: melhor é que padeçais fazendo bem, se é que a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. A gente poderia falar de muitas coisas da vontade de Deus, mas tem algumas coisas que a gente não tem dificuldade para entender. Por exemplo, você precisa orar para saber que o louvor e a adoração é a vontade de Deus para a sua vida. Fomos criados para isso. E agora, presta atenção. Você lembra que no início eu falei assim, que a gente não foi criado para pecar? Então, quando a gente peca, a gente é infeliz, não é isso? Mas nós fomos criados para adorar. E quando você adora, o que acontece com o teu coração? Se alegra. Mas pastor, e quando eu estou triste, você adora também, que ele vai ficar alegre. Porque o grande segredo é adorar ao Senhor em todo o tempo. Ainda que estejamos sofrendo, ainda que as coisas não estejam boas, como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os animais não deem a sua cria, todavia eu me alegrarei no meu Deus. Se alegrar no Senhor é adorá-lo em todo tempo, em toda situação. Pastor, é que você não sabe da minha vida, eu não sei mesmo, e nem você sabe da minha, mas eu sei de uma coisa, que quando a gente começa a adorar a Deus, a tristeza vai embora, vem alegria no coração, porque Deus anuncia em alto e bom som no meu coração e no seu, a esperança. A vontade de Deus é que eu ame ao próximo. Paulo escreve aos Romanos assim: a ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Você quer ver uma coisa?
melhores momentos de felicidade da minha vida, sabe quais foram? Quando eu ajudei alguém. Meus filhos eram pequenos. Tinha uma vozinha que passava a roupa lá em casa, e ela tinha 2 netinhas que moravam com elas. Lindas as meninas, né? Agora já estão mais grandinhas assim. Lindas. Chegou no dia das crianças, nós compramos presente dos meus filhos e a gente comprou boneca para dar para as meninas. E aí nós fizemos algo, né? Demos na mão deles e disseram assim: vocês vão entregar. Você não tem noção da alegria de quem recebeu e da alegria dos meus filhos de ter dado. Naquele dia eles ficaram mais alegres de ter dado do que do brinquedo que ganharam. E sabe o que é interessante? A psicologia está afirmando algo que Jesus já dizia lá atrás, que quando você faz bem ao próximo, o teu coração fica feliz. E veja como é que o diabo trabalha no oposto, porque faz com que a gente pense cada vez mais em mim e menos no outro. Então eu busco a minha felicidade ignorando o outro. Quando eu passo a ser feliz, quando eu promovo a felicidade do outro e vice-versa. Então, queridos, a vontade de Deus é que eu adore a Ele em todo o tempo, que eu glorifique a Ele em todo o tempo e que eu ame ao próximo como a mim mesmo. Bem importante entender que para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso gostar de mim. Porque tem gente que não gosta nem de si mesmo e aí não consegue gostar do outro. Ah, pastor, é que você não sabe como eu sou ruim. Eu sei que Jesus Cristo morreu por você, lavou você, já te perdoou. Se perdoe, caminhe, sirva ao Senhor em alegria. E quando chega adiante, eu já estou acabando, Paulo fala sobre encher-se do Espírito. Porque lá em Efésios o pessoal enchia a cara para ficar alegre, para adorar a Deus. E Paulo bate na tecla e diz assim: ó, não vos embriagueis no vinho em que há contenda, que promove a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí, na escola dominical, eu falei sobre isso esses dias, né? 3 rapazes chegaram para o pastor e disseram assim: pastor, como é que faz para a gente ficar cheio do Espírito? Pastor, eu vou ensinar a receita para vocês fazerem. Vocês vão fazer, vão aprender. Tá, cada um dos 3 vai pegar uma peneira, vai levar até o rio, vai encher a peneira. Mas pastor, vai fazer o que eu mando. Então foi os 3 lá. Os 3 pegaram a peneira e a água vazava. E a água vazava. E 2 ficaram enfesados, que o pastor já estava chegando e falava: palhaçada. Pastor, fez gente bobo. Não entendi nada desse negócio, jogou a peneira e foi. Mas ficou mal. E o pastor chegou, e o rapaz olhou o pastor e disse assim: pastor, a única coisa que eu aprendi é que o único jeito da peneira ficar cheia é se ela ficar mergulhada. Então você aprendeu. Ser cheio do Espírito é estar mergulhado no Espírito. Nós precisamos estar mergulhados. Ser cheio do Espírito é não simplesmente em algum momento estar com o Espírito Santo, mas em todo o tempo estar cheio do Espírito Santo, mergulhado nele. Mergulhado. Eu não fico cheio do Espírito Santo somente quando eu venho à igreja. Eu fico cheio do Espírito Santo o tempo todo, porque Ele anda comigo, Ele enche o meu coração, eu falo com Ele o tempo todo e Ele fala comigo. Há uma intimidade construída, que eu tenho falado para vários irmãos aqui. Querido, orar não é entrar no teu quarto, fechar a porta. Orar é em todo tempo você orar. Quando você puder falar com Deus, fale. Você está sozinho na tua casa, fale com Deus na hora que você estiver lavando a louça, na hora que você estiver varrendo a casa, na hora que você estiver lavando roupa, na hora que você estiver limpando o quintal, quando você estiver indo para algum lugar, está sozinho, ao invés de você colocar um fone de ouvido, ficar ouvindo um monte de baboseira, coloca um hino espiritual, começa a conversar com Deus, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. E é disso que eu e você precisamos. E para finalizar, ele fala de uma vida repleta.
falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Uma comunhão gerando edificação. Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se firma. Falando entre vós com salmos. O que é que nós conversamos, irmãos? Que tipo de palavra sai da sua boca quando você encontra o teu irmão? Você não sabe o que eu fiquei sabendo, Cláudio? Rapaz, é isso? Vai no culto de terça-feira, você não sabe quem foi disciplinado. Jesus, senta. Não, desmaia. Porque o veneno vai passar pelo telefone e vai chegar até você. Crente, Paulo está dizendo aqui que a conversa entre nós deve ser de edificação. A boca fala que o coração está cheio, do que a tua mente tem. Às vezes o coração é transformado, a mente não. Às vezes a mente é o coração não. Que seja corpo, alma e espírito, mente, coração, vontade, tudo rendido aos pés do Senhor, para que quando sair uma palavra, saia para edificar quem ouve. E por fim, dando graças por tudo o que nós ouvimos aqui, não é? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Tudo, a palavra tudo abrange totalidade. Furou o pneu, dá graças. Acabou a gasolina, dá graças. Eu sei bem que é isso. Você lembrou de mim por isso, né? Deus te abençoe. Né? Deu alguma coisa errada, dá graça. Tem gente, irmão, que a primeira coisa que fala é que inferno. Vai ter um inferno e vai melhorar, vai se preparando, Deus está chamando, está traindo aí, ó, traz para cima, traz, depois reclama. Irmãos, daquilo que sai da nossa boca, daquilo que sai daqui, tem que sair coisas boas, porque o Espírito Santo está em você, se é que está. Em tudo dai graças. É fácil dar graça quando alguém levantou e disse assim: Senhor, obrigado por esse frio que o Senhor mandou. Tem que dar, viu? Porque quando vem o calorzão você reclama também. Ah, Senhor, saudade do frio. Crente murmurador. A gente tem que agradecer. Senhor, obrigado que eu tenho que levantar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Deus deu um emprego para você. Glorifica o Senhor aí, crente. Porque na hora que perder o emprego vai poder levantar às 10, mas não vai ter o que comer na mesa. Em tudo dá graças. E aqui eu quero encerrar. E o grupo de louvor já vai se preparando, sujeitando uns aos outros, entendendo, servir ao outro, ajudar o outro. Isso só é possível quando a gente vê o outro. Algumas vezes na minha vida eu cheguei na casa da minha mãe, e minha mãe é uma mulher de Deus. Minha mãe é uma pessoa assim fantástica na minha vida. Eu louvo a Deus por ela. E às vezes eu chego: tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Tá nada, mentiroso. Mãe, tá tudo bem? Menino mente pra mim. Tá bom, mãe, não tá. É porque aqueles olhos pequenos dela encontram os meus e conseguem ler dentro da minha alma. Só é possível isso através do amor. E isso só é possível quando nós fazemos isso aqui.
Nós precisamos parar com a hipocrisia de está tudo bem. Está mais ou menos, amém, mas a gente está orando. Faz mais do que obrigação se orar pelo outro. É obrigação sua. Mas o estar presente é diferente. O se importar faz toda a diferença. Eu já falei aqui na igreja que eu tive momentos na minha vida, realmente eu estive sozinho. Deus teve que trabalhar muito no meu coração para eu perdoar a ausência do outro. É por isso que hoje eu olho para as pessoas e eu me importo com elas. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, você não é um crente sentado no banco dessa igreja. Você é alguém que Jesus ama, e eu também. Eu não tenho opção de não amar você. Essa é a minha vocação e a minha chamada. E algumas pessoas têm vindo aqui durante a semana e eu sento, eu converso e às vezes a gente chora junto. Mas eu tenho louvado a Deus por vidas que têm sido levantadas neste lugar. É o propósito da igreja, você entende? O propósito da igreja não é a gente vir aqui, sentar junto, cantar e ir embora para casa, não. O propósito da igreja é que cada um esteja bem diante do Senhor. E que a gente possa juntar ajudar um ao outro. Ao outro e ajudou. Soma junto, se esforça. Essa é a ideia de igreja.